Eu espero que vocês aproveitem. A gente vai falar sobre as preocupações e as técnicas de avaliação e intervenção, pensando na preocupação como um sintoma transdiagnóstico, né? Então, é, ela aparece em diferentes apresentações diagnósticas, né? Em diferentes transtornos. Então, por exemplo, um paciente deprimido, ele pode se sentir preocupado em demasia. Um paciente ansioso, obviamente, na grande maioria das vezes, também é preocupado. Um paciente, enfim, com toque, tem suas preocupações. Então, entendam que esse sintoma da preocupação, ele pode estar presente em diferentes apresentações clínicas. E que, claro, cada uma com sua especificidade, da maneira com qual a gente vai intervir, mas pensando no geral que existe uma forma, uma não, né? Várias formas específicas da gente manejar diretamente o sintoma da preocupação. Até porque todos aqui, se eu não me engano, são terapeutas cognitivo-comportamentais. A preocupação ela é um sintoma cognitivo. E na grande maioria das vezes, ela é permeada por distorções cognitivas ou até mesmo por pensamentos que são disfuncionais. E muitas vezes o paciente por si, ele não tem a condição de fazer essa avaliação metacognitiva no sentido de questionar a preocupação dele, né? Avaliar a preocupação dele. Muito pelo contrário, às vezes os pacientes, e é o que está aí na base do transtorno da ansiedade generalizada, né? Eles se preocupam, inclusive, por estarem preocupados demais. Então, acaba acontecendo ali uma preocupação em efeito cascata, e isso vai tomando uma proporção muitas vezes gigantesca. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje são algumas técnicas, tanto para que a gente possa avaliar esses sintomas de preocupação, mas também intervir, promovendo a flexibilização cognitiva, uma readaptação desse indivíduo, né, de forma com que ele desenvolva pensamentos que sejam mais adaptativos, mais funcionais com relação ao conteúdo das preocupações. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir anotando ou podem ir até perguntando que a gente vai discutir, tá bom? Então vamos lá. A preocupação, como eu falei, ela é um componente central em todos os transtornos de ansiedade, obviamente, e muitos indivíduos que se preocupam, eles afirmam que esses problemas, eles acontecem há anos. Então, o indivíduo que ele tem um sintoma recorrente de preocupação, ele não se torna um indivíduo preocupado do dia para a noite, como uma característica, tá? Não estou dizendo, é claro que existem alguns problemas que nos geram preocupações do dia para a noite. Então, sei lá, alguma coisa aconteceu, hoje eu posso acordar muito preocupado, né? Então, assim, como uma característica de funcionamento, é algo que o indivíduo desenvolve, né? E arrasta isso por um certo tempo. Então, não é geralmente do dia para a noite, tá? Então, até mesmo no TAG, que é a doença da preocupação, né? O transtorno da preocupação, a gente precisa de um tempo mínimo desse funcionamento de preocupação acontecendo, porque é natural que a gente se preocupe por coisas, né, aleatórias e cotidianas dentro desse movimento. Então, os vários modelos cognitivos comportamentais, eles vão enfatizar que essas pessoas que apresentam a preocupação, primeiro, ela já está predizendo em excesso os resultados negativos. Uma pessoa que está preocupada com algo é porque provavelmente ela já está esperando ou aumentando resultados negativos, tá? Daquilo que ela se preocupa. Segundo, elas ignoram informações sobre a probabilidade inicial dos acontecimentos. Então, é como se houvesse uma abstração seletiva mesmo. Então, eu simplesmente ignoro dados que são importantes e acabo por focar naqueles que mantêm a minha preocupação acontecendo. Terceiro ponto, subestimam a capacidade de lidar com aspectos negativos. Geralmente, as pessoas que se preocupam, elas tendem a não conceber, a não identificar as habilidades que elas têm se algo de ruim acontecesse.
Então é como se fosse assim, eu sei lidar com alguma questão, só que no futuro é como se eu não reconhecesse essa minha habilidade caso eu precisasse utilizar. Então é como se eu anulasse as minhas habilidades ali de lidar com aspectos negativos que possam aparecer no decorrer do tempo. Essas pessoas também mantêm padrões exigentes de perfeccionismo e extrema necessidade de aprovação. Então, óbvio, se eu tenho um padrão alto de exigência, eu vou me preocupar muito mais para que eu possa alcançar esse alto padrão de exigência, e vai ser muito mais difícil para mim alcançá-lo e muito mais fácil reforçar alguma crença relacionada a isso. Então, por exemplo, se eu tenho, eu até estava discutindo sobre isso numa supervisão ontem, se eu tenho um padrão de autoexigência, né, lá em cima, e eu tenho uma crença associada de fracasso, de incompetência, então eu vou me esforçar muito para chegar nesse alto padrão. Na grande maioria das vezes, eu não vou chegar. Então, por consequência, eu vou reforçar a minha ideia que eu tenho de que eu fracassei, de que eu sou incompetente, de que eu não consigo fazer as coisas. E aí a gente acaba entrando dentro dessa espiral, tá? Além do que, uma característica básica aí da preocupação, os indivíduos não toleram a incerteza e a ambiguidade. Muitas vezes, e isso eu me incluo, né? A gente se preocupa com coisas que são incertas. Então, puxa, mas e aí? Será que vai dar? Será que não vai dar? Se a gente já tem uma resposta, aquilo já tem um efeito. Agora, se é incerto ou pode, né, ter mais de uma explicação ou pode ter mais de um direcionamento, isso me deixa um tanto quanto desconfortável, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei, é imprevisível. Então, por isso que eu sempre pontuo isso, né, em várias vezes aí, talvez vocês já me ouviram falar. O quanto a previsibilidade ela é importante, principalmente no processo de atendimento de crianças e adolescentes, adultos também, obviamente. Mas saber o que vai acontecer, ter uma ideia do que vai acontecer comigo ali dentro e no processo, facilita, a maneira com qual o indivíduo já entende. Então, ele não precisa gastar energia, ele não precisa se preocupar com isso, tá? E aí,